Senhor Jesus Cristo. Você quer saber se você é vitorioso de verdade? Sim. Se você é, você trouxe a palavra de Deus. Se você é vitorioso, você anda armado com a espada da justiça, com o escudo da fé. Tudo bem, Dona Maria? Tá boa? Parece muito uma pessoa que eu conheço. Podemos nos assentar. Fazendo silêncio, abrindo o nosso coração. Eu convido você a abrir a poderosa palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Essa passagem poderosa, essa passagem cheia de unção. Atos 16, 16. Para você nunca mais esquecer dessa passagem. Essa passagem que me inspirou a compor essa canção chamada Quando Eu Orar. E eu gostaria de ministrar essa passagem sobre a sua vida, porque ela tem, todas as passagens bíblicas têm um poder sobrenatural sobre nós, mas essa em especial me inspirou a compor essa canção, que hoje é tocada em parte do mundo. Em todos os lugares que nós vamos, as pessoas conhecem essa canção e as muralhas cairão. E ela começou, essa canção, a ser escrita a partir de um sofrimento da minha vida. E o sofrimento levou que eu me prostrasse e orasse mais. E glória a Deus pelas provas e pelas lutas, porque elas nos fazem a chegar ao coração de Deus. E as lutas nos fazem nos prostrar na presença de Deus. Você pode perceber, queridos, teve um incêndio na grande favela de São Paulo há 15 dias, 20 dias atrás. Devastou a favela. Tinha uma senhorinha de 80 anos saindo com um colchão nas costas. E a repórter chegou para aquela velhinha, para aquela senhorinha, aquela idosa, e perguntou assim: e aí? O que a senhora vai fazer agora? Seu barraco queimou, você perdeu tudo. Que pergunta, né? Diante do sofrimento, as pessoas querem ver a resposta diante do sofrimento. E aquela senhorinha responde assim, cheia do Espírito Santo. Não sei nem qual igreja ela fazia parte, mas eu sei que ela era cheia do Espírito Santo, porque ela respondeu assim: filho, eu perdi tudo, só não perdi a vida e eu vou recomeçar. O pobre recomeça. O miserável se enfia numa depressão porque perdeu alguma coisa. Tem tanto dinheiro, mas entra em depressão porque o juro, porque o banco, porque o cheque voltou, porque não sei o que não aconteceu do jeito que eu queria. Quando você caminha no caminho de Deus, passou o tempo de fazer o que você queria, para que Deus faça o que Ele quer na sua vida e na minha vida. E essa passagem diz isso. Vamos ler, que o nosso tempo é curto e o relógio passa muito rápido. Prisão de Paulo e Silas. Certo dia, quando íamos à oração, veio-nos ao encontro uma moça escrava com espírito de Pitão, a qual dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir Paulo e Silas e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim Paulo enfadou-se. Voltando-se para ela, disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que lhes vai ser a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas, levaram na presença
autoridades. E em seguida apresentaram-nos aos magistrados, acusando-os. Esses homens são católicos. Aqui está escrito judeu. Aqui tem algum judeu? Não, nós somos o povo. Então vamos falar para nós, vamos atualizar a palavra. Esses homens são católicos e amotinam a nossa cidade e pregam o modo de vida que nós, cidadãos de Ribeirão Preto e de todo o Brasil, não podemos admitir e nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar as vestes para açoitá-los com varas, e depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram-lhes na prisão inferior, na prisão, mandando que o carcereiro os guardasse com segurança. E esse, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo, num pedaço de madeira. Agora, versículo 25, abre o seu coração, porque agora vem aí a mensagem, ou seja, a mística da palavra. O que aconteceu depois que eles foram presos? Versículo 25. Lá pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino de louvor a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas, depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, o que devo fazer para me salvar? Versículo 31, disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. E em seguida ele fez subir para a sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com todos da sua casa, por haver crido em Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a Por gentileza, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que a tua palavra cele os meus pensamentos, que a tua palavra cele os meus lábios, que a tua palavra cele o meu coração, para que eu possa viver, para que eu possa defender, e para que eu possa testemunhar a tua palavra, como Maria, a filha excelsa de Sião, que soube viver, que soube defender, e que assim gerou a sua palavra. Amém. Vamos também aplaudir a Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra é muito profunda. Eu precisaria de pelo menos uma hora para poder pregar só sobre essa palavra. Mas já que nós não temos esse tempo cronológico, eu vou apenas pegar 3 pontos importantes dessa palavra. Primeira parte importante é que nós estamos falando de Paulo, que era Saulo. Todo mundo lembra quem era Saulo? Aquele que matava os
de religião, ou nega Jesus e é decapitado, ou aceita Jesus e proclama Jesus e é decapitado. Essa é a realidade de hoje. 25 padres foram mortos na Catedral de Bagdá. Isso não passa na Globo News, isso não passa na CNN, isso está escondido e você tem sentido que isso tem chegado a nós? Você é muito radical, você anda com a Bíblia, o que? Você faz castidade? Não precisa de nada disso. Você pode ser cristão pela metade, cristão Raimundo, um pé em Deus e um pé no mundo, não tem problema não faz mal. Esse cristianismo light está invadindo a nossa vida. Paulo teve que dar uma resposta para Deus, ou era 880? Ou ele continuava matando os cristãos, ou ele aderia a Jesus, e foi isso que aconteceu. Ele aderiu a Jesus e por isso foi preso. Porque ele aderiu a Jesus, ele foi preso. Se eu orar, o que vai acontecer? Um terremoto que aconteceu na palavra de Deus. Esse terremoto não é da terra não, querido. Esse terremoto é do nosso coração, que tem que mudar, que tem que ser diferente, que tem que pagar o preço pela nossa família, que tem que sofrer as demoras de Deus, que tem que esperar o tempo de Deus. E aí, queridos, quando acontece aquele terremoto, esse é o segundo ponto, algo sobrenatural acontece. Porque com a força da oração deles, o que aconteceu? As portas abriram, as algemas abriram. E quando o carcereiro chega e vê que as chaves estão aqui, mas todas as portas, e são 5 chaves para cada prisioneiro, uma no pescoço, 2 nas mãos, 2 nos pés, todas as chaves estavam aqui. Ele viu que quem abriu as algemas e as portas não foi desse mundo, foi alguém poderoso para atravessar paredes, para fazer milagres. E então, quando o carcereiro percebe, e quando a palavra frisa que quando eles oraram, abriram as portas e algemas de todos, é para que você entenda que enquanto você está aqui orando, as pessoas da sua casa estão sendo tocadas, está sendo causado um terremoto, até mesmo no coração daqueles que já partiram dessa terra, porque isso é a comunhão dos santos, é rezar por aqueles que até mesmo morreram em estado de desgraça, ausência da graça de Deus, mas que a minha oração pode alcançar. Jesus vai abrir as algemas e as portas de todos, não só de você que está aqui, mas daqueles que você já convidou 1000 vezes e que sempre dizem assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu não tenho tempo, eu não posso. O Senhor vai abrir as algemas, as portas de todos que estão lá na sua casa. E o terceiro ponto da palavra é quando aquele carcereiro então reconhece: o que devo fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer? Fala para mim. Eles disseram assim, 10 opções, gente. Eles falaram 5 opções, 10 opções, 1000 opções. Olha, pra você se salvar, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, uma única opção. Qual foi? Qual foi a opção, povo de Deus? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Essa é a única condição para a salvação. Você acreditar em Jesus. Essa é a única condição para a salvação. Acreditar que Ele é um mito histórico, que morreu crucificado. Ai, que bonita a história de Jesus. É isso, gente? Não. Ele não é uma lenda, nem uma figura histórica. Ele é o nosso Salvador. É esse nosso libertador. Libertador de dentro para fora. Libertador da nossa alma. Libertador do homem todo e de todo homem. Amém? Amém. E se você crê nesse cara poderoso que é Jesus, aplauda Ele.
Luciana Antunes, a Edilane já me apresentou. Sou casada com o Toninho, que está aqui, meu esposo querido, que é um grande presente para mim, que essa semana completa mais um ano de vida, né? Bem, sábado é seu aniversário. Não vai fazer esse ano, parou já, né? De 4 em 4, eu também. Eu parei uns 4 anos atrás de fazer aniversário, o povo me perguntou: quantos anos você tem? Faz 4 anos que eu tenho 30. Né? Falou que só de 4 em 4 anos. Nós somos da cidade de Campinas, estamos na cidade de Campinas, temos 6 filhos por enquanto, graças a Deus. 6, é isso mesmo que você ouviu, meia dúzia, né? Completando os dedos aqui, né? E uma das nossas filhas hoje está aqui, a Camila, que estava cantando comigo. E um filho agora, né? Porque genro é filho, né, filho? Ganhei um filho. Gente, nós estamos na paróquia Santo Antônio. E eu amo tanto Santo Antônio, que o meu avô é Antônio, meu marido é Antônio, meu filho é Antônio, meu genro é Antônio. Ô, glória! Eu nunca precisei virar Santo Antônio de ponta cabeça, colocar dentro do copo d'água, viu? Mas deixa eu dizer para você, Santo Antônio era assim com Jesus. E o que eu busco é ser assim com Jesus também, né? Eu não preciso colocar o santo de ponta cabeça na água, nada disso. Mas aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. E hoje estamos aqui por providência santíssima. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Foi hoje um dia muito especial para nós. Um dia nós vamos ter a graça de testemunhar esse dia que nós passamos aqui em Ribeirão Preto. E como selo desse dia, nós viemos aqui pregar mais uma vez a palavra para vocês. Eu e meu esposo somos missionários da Igreja Católica há 17 anos de vida consagrada. Já percorremos todo esse Brasil. Do estado de São Paulo já fomos em todas as dioceses. Já fomos em mais de 6 países fora do Brasil levando a palavra. E onde o Senhor mandar nós iremos. Mesmo doentes muitas vezes, mesmo cansados. Eu sempre falo, queridos, que eu estou no lucro. Estou no lucro, meu esposo está no lucro. Nós estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou. E hoje eu quero comprovar para você, pela força dessa palavra, que Jesus está vivo. Para você que anda por aí murmurando e não acreditando. Há 17 anos atrás, eu recebi uma notícia de um médico. Ele disse assim para mim: eu tenho 2 notícias para te dar, e as 2 são ruins. Primeiro, infelizmente eu tenho que dizer para você que o problema que você tem nas suas pregas vocais não tem cirurgia que conserte. Eu queria saber o que você fez para poder te ajudar. Eu queria saber por que desse desgaste, porque a sua língua está lisa, não tem papilas degustativas. Queridos, e eu respondi para ele: eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu fui dependente química durante 12 anos da minha vida. Era usuária de cocaína e heroína. Tive cirrose, tuberculose. Os médicos me desenganaram, diziam que eu tinha 4 meses, 5 meses de vida. E eu vivo pela graça de Deus há 17 anos, porque eu acredito que aquele que ora em Deus alcança a vitória. Eu não estou preocupada com o que os outros pensam. Eu não estou preocupada em agradar homens. Eu quero exclusivamente agradar o meu Deus e a Ele servir. Hoje é dia de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila foi uma santa ousada para o seu tempo. Ela era linda, ela era maravilhosa. Diz a tradição da igreja que ela tinha uma beleza que cegava as pessoas. E sabe o que ela fazia com a sua beleza? Ela ia nos ricos e falava assim: eu quero construir um convento, eu quero construir um Carmelo. O rei pensava que ia dormir com ela, mas ela era fiel a Jesus. Teresa foi uma potência. E hoje tantas ordens se iniciaram pelas mãos de Teresa de Ávila.
Queridos, eu acredito no poder da oração. Eu quero testemunhar para você rapidamente o poder da oração da minha mãe, uma senhora baixinha de 1,5 m. Ninguém dá nada por ela, o inimigo não dava nada por ela. Eu acredito que o inimigo olhava para minha mãe e falava assim: já é uma derrotada, já nasceu desse tamanho, coitada. O inimigo pensava que minha mãe não ia dar nada, não ia valer nada. Sabe, queridos, a minha mãe, quando casou-se com meu pai, um playboy do Paraná, um boa pinta, filho de pessoas de muito dinheiro, empresários, minha mãe pensou: eu vou me dar bem. Só que minha mãe se deu muito mal, porque junto com a história dele, em cada cidade ele tinha uma amante. Cada final de semana ele arrumava uma mulher. Uma mulher não, né? Uma prostituta. Porque mulher que fica com homem casado é prostituta de graça, sem cobrar nenhum real, que é pior. E ali a minha mãe foi se frustrando, minha mãe foi se enfiando numa depressão profunda, porque ela tinha colocado as esperanças dela no meu pai. E o meu pai não podia trazer felicidade para ela. A gente se engana quando casa e pensa que vai ser feliz. Oh, coitado, né? Você não vai ser feliz, você vai fazer o outro feliz. E o segredo da felicidade está em fazer o outro feliz. Chega de mulher folgada que só gosta de fazer miojo para os filhos. Sai! Em nome de Jesus, ressuscita! Mulher que não gosta de cozinhar não existe, gente. Opa! Como assim? Presta atenção. Eu tenho 4 filhas mulheres, presta atenção. Depois você me crucifica. Tenho 4 filhas mulheres. Desde pequenininha eu vou ensinando. Porque tem coisa mais gostosa que você servir? Por que tantos filhos estão indo buscar na rua? Porque não tem em casa. Se vira, se você quiser, esquenta o que tem. Por que não chegou na hora que era para comer? Sabe, queridos, nós fomos resgatados pelo poder do amor. Eu me lembro a avó Silvia, avó do meu esposo, 75 anos, esperava ele chegar com o narizão cheio de maconha e falava assim: ô filho, você quer comer alguma coisa? 3, 4, 5 horas da manhã, bêbada, drogada. Cheguei a um ponto da minha vida que eu não segurava as necessidades fisiológicas mais. Eu fazia tudo no corpo, porque eu perdi a noção de tudo. Eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã, sabe o que acontecia? Minha mãe estava ajoelhada na frente de uma Nossa Senhora Aparecida como essa. E ela estava ali ajoelhada esperando a filha dela chegar em casa. E sabe o que aconteceu? Muitas vezes eu humilhei minha mãe, dizendo assim para ela: me desculpe a sinceridade, mas eu preciso expor o tamanho do pecado para você entender o tamanho da graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando eu chegava em casa, via minha mãe ajoelhada naquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu falava assim para ela, babando de chapada, falava assim para ela: para de adorar esse pedaço de pau preto. Falava assim, não se escandalize. Eu falava: é um pedaço de madeira preto. E batia assim, ó, olha aqui, você é retardada, fica aí adorando um pedaço de pau. Gente, eu falava desse jeito. Não dá tempo de eu contar para você hoje aqui a minha experiência com Nossa Senhora. Mas você pensa que minha mãe ligava para o que eu falava? Ela continuava adorando ao Senhor. E hoje eu sou uma profeta da palavra de Deus, porque o joelho da minha mãe rezou pela prostituta que eu era, pela drogada que eu era. E muitas vezes ela foi humilhada, muitas vezes ela foi crucificada, mas ela acreditava nesse Senhor. Nesse Senhor Jesus poderoso, que pode transformar cada um de nós que nada somos, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso poderoso Deus. E aí minha mãe começou a pedir: Jesus,
minha filha. Convence ela. Faz alguma coisa para ela acreditar. Porque a minha mãe estava vendo a gente morrer. Na droga, naquela vida. Meu pai já tinha ido embora com uma mulher 20 anos mais nova que ele. Alguém precisava reagir. E aí, queridos, aos 14 anos de idade, no fundo do poço da droga, no fundo do poço da mentira e de todo tipo de mancha no coração, aos 14 anos de idade eu fico grávida. E nessa gravidez teve 2 problemas sérios. Eu tive uma doença chamada rubéola e usei droga até o 5º mês de gestação. Eu pergunto para você, clinicamente, cientificamente, essa criança que eu estava esperando tinha chance de nascer perfeita? Não, de jeito nenhum. A rubéola causa cegueira, causa surdez. Mas a minha mãe orando, minha mãe jejuando. Mas quando me levou no médico, o médico apavorou a minha mãe. O médico disse assim: olha, dona Nancy, eu sinto muito, mas nós só temos um caminho, o aborto. Esse feto está sendo gerado na trompa, ele vai estourar, ele vai arrebentar com a sua filha. Gente, eu não estava nem preocupada com aquela criança, mas Jesus estava, porque ele precisava se manifestar para mim de uma maneira que eu acreditasse. Quando eu cheguei então a fazer o aborto naquela clínica e o médico mediu minha barriga, estava já pronta para fazer a curetagem. Minha mãe ainda não acreditava dessa maneira. Ainda existia a razão dentro dela, a medicina falando, o médico dizendo: a sua filha vai morrer. E aí, queridos, quando o médico examina a minha barriga, ele fala: sua filha está de 5 meses. 4 a 5 meses não dá mais para eu fazer uma curetagem aqui. E pediu uma ultrassonografia. E nessa ultrassonografia, quando eu cheguei para fazer a ultrassonografia, drogada, tinha acabado de cheirar 5 carreiras de cocaína no banheiro, estava chapada a hora que eu fui fazer o exame. De repente o médico fala assim, esse médico não sabia do aborto, era um outro médico. Ele pergunta assim: você quer saber o sexo da criança? Gente, eu fui lá para ver o sexo da criança? Não, eu fui lá para ver o tamanho, para ver qual tipo de aborto ia fazer. Não dá tempo de eu falar sobre a questão do aborto, eu gostaria, mas não dá tempo. Quem sabe um outro dia, quem sabe um retiro de 2 dias, em nome de Jesus aqui, para que a gente possa rezar mais, para que a gente possa ter mais tempo. Por isso esse Kairos no domingo é tão importante que você venha, porque você quer alcançar um milagre, mas não quer ser íntimo do dono da graça. Sabe, queridos, a gente está preocupado com o churrasco, com a piscina, com o calor, com isso e com aquilo. Nós não podemos, o tempo é curto. Aqui está faltando água também. Em Campinas não tem há mais de 15 dias. Nós estamos vendo os sinais, os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Que nós não podemos temer, nós temos que ser o povo que vai ser levado para a glória com o Senhor. Eu espero isso. Não podemos temer. Nós não estamos pregando o final do tempo, o final do mundo. Não, porque o mundo pode acabar para mim hoje quando eu voltar para Campinas na estrada. A gente não sabe do dia de amanhã. Por isso temos que viver bem o hoje e ser fiéis a Deus. Quando a comunidade promove um encontro como esse, que maravilha, quantas vidas são transformadas. Foi num encontro como esse que minha vida foi transformada, que minha vida foi repleta do Espírito Santo. Eu louvo e bendigo a Deus por esse santo movimento da renovação carismática católica. Senão, o que seria da minha vida? O que seria de mim e da minha família? Mas finalizando, queridos, eu precisava conhecer o milagre. Eu precisava conhecer a graça do Senhor. E quando eu estava lá fazendo aquele ultrassom, o médico não sabia, ele perguntou se eu queria saber o sexo. E quando ele olha, eu estou babando, chapada. Você quer saber o sexo? Minha mãe disse: não, doutor, não precisa. Aí eu, para contrariar minha mãe, disse assim: vê aí que bicho vai dar na loteria. Amanhã eu vou tirar essa porcaria mesmo, tanto faz. Aí o médico me olhou com a cara que muitos me olharam. Lendo, mal educada. Tem um casco no
Sabe aquela pessoa arrogante que pensa que pode dar patada em todo mundo? Era eu. E quando o médico me olha com essa cara, eu falo assim para ele: vai lá que eu estou pagando. Vai, eu quero ver, eu estou pagando. Se pode ver, vê logo. Aí ele disse assim: parabéns, você está grávida de uma menina. Queridos, eu podia ter ido dormir sem um barulho desse, porque eu não fui lá para ver o sexo, mas Deus tinha o seu plano, o seu projeto. Quando ele falou: você está grávida de uma menina, o meu coração acelerou. E o coração da criança que eu estava esperando acelerou. Porque mãe e filhos estão intimamente ligados. Queridos, hoje a maior causa de depressão em mulheres em manicômios internadas, isso é comprovado estatisticamente, cientificamente, foi porque cometeram um aborto. Eu atendi em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma senhora com 68 anos de idade, que fez 15 abortos. 15. E ela falou: me reza por mim, pelo amor de Deus, porque eu escuto os meus filhos gritando na minha cabeça. Eu escuto os meus filhos me chamando. Gente, que trauma que é para uma mulher ter que jogar fora o fruto da sua carne, porque o homem rejeitou, porque o marido não quis assumir, porque agora não era hora, não esperava. Sim, queridos, o aborto é fruto do egoísmo, o maior dos pecados. O egoísmo. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu não queria essa gravidez agora. Pois se nós todos estamos aqui, é porque não importa se a mãe quis, se o pai quis, se a avó quis, se o vô quis, mas Deus quis, por isso nascemos, por isso existimos. Somos especiais, não existe outro igual a nós. Deus nos fez, jogou a forma fora. Somos únicos e queridos para o Senhor. E aquela criança que eu esperava era querida para o Senhor. Mesmo no erro, no pecado, no adultério, não sabia nem direito quem era o pai. Não tem problema, Deus sabia, Deus queria. E quando o médico fala: você está grávida de uma menina, eu escutei a criança falando comigo: é verdade, sobre o efeito da droga, não tem problema. Deus fala do jeito que Ele quer, até com o drogado. Fala. Ele fala com quem Ele quer. E se a gente não falar com Ele, as pedras falarão. Ontem o Toninho pregou sobre isso no nosso grupo de oração. Se a gente não louvar, as pedras vão falar. Imagina você passando na rua, de repente a pedra: eu te louvo, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz na minha vida. Porque a gente não tem coragem de abrir a boca, de louvar o Senhor. E aí, queridos, quando Ele fala que é uma menina, eu olho para a TV, para aquele aparelho de TV onde Ele estava mostrando, e comecei a escutar a criança falando comigo. Que Deus fala com quem Ele quer. Não me tira daqui, mãe, eu escutava. Luta pela minha vida. Deixa eu viver, me dá uma chance. Eu balançava a cabeça e falava assim: caraca, mano, eu estou muito chapada. Eu cheirei tanto que eu estou escutando a criança falar comigo. E quanto mais eu olhava para a tela da televisão, mais eu escutava a bebê falando: mãe, me dá uma chance, deixa eu viver. Eu não queria mais fazer aquele aborto. Eu não sei o que estava pegando comigo, mas era a oração da minha mãe. Naquela noite eu cheguei na minha casa, fiz uma oração meio mandona para um Deus que eu nem conhecia. Falei que eu não queria mais fazer aquele aborto, e prometi que eu mudava de vida, prometi que eu parava de beber, de fumar, de usar droga, se Ele deixasse a criança ficar no meu ventre, se Ele deixasse a criança nascer. Mas, queridos, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o salário do pecado, diz a palavra, é a morte. Eu estava colhendo, no outro dia cheguei para a clínica de aborto, ia ser uma cesariana porque a cabeça da criança já estava muito grande, não dava mais para ser por curetagem. E quando então eu estou sendo preparada para tomar anestesia, para fazer aquela cesariana, nunca esqueço, eu sentada, minha mãe com o terço na mão, pedindo assim: livra-te, Senhor, faz um milagre, Senhor. Ela não queria, mas não tinha força, entende? Porque muitas vezes o inimigo amarra a nossa mão, nossa boca. Não grita, não luta. E de repente o médico entrou, pegou o envelope do dinheiro que meus pais tinham pago, devolveu
devolver um envelope para minha mãe. Um aborto por cesariana. Se eu fizer uma cesariana na sua filha, eu vou matar a sua filha aqui. Nós não temos estrutura para isso. Querido, eu estava rezando assim: ô galera do céu, São Francisco, Santo Antônio. Tipo, se Jesus não me escuta, eu lembrava que minha avó pedia Santa Terezinha, Santa Teresa, São Bento. Pede para Jesus me livrar. E eu ali já sem roupa para tomar anestesia nas costas. Quando de repente o médico fala isso, eu falei: o quê? Dá licença, estou dando linha, estou vazando daqui. Saí correndo, estou correndo até hoje no médico e ele não fez o aborto em mim. Voltei para casa. Voltei para minha casa grávida, com 3 certezas no meu coração. Primeiro, que a criança ia nascer com problema de saúde, segundo a medicina. Ia nascer cega, ia nascer surda, ia nascer adicta, ou seja, usuária de droga. A segunda certeza que eu tinha no meu coração é que minha juventude tinha acabado. É isso mesmo que você ouviu, juventude vem de jumento com M. E né, jumento. Tem gente que vive a juventude. Tem gente que vive a juventude. Estoura tudo, manda pai, cala a boca. Eu faço o que eu quiser, eu volto a hora que eu quiser. Eu sou um jumento. Eu penso que eu vou ter 19 anos para a vida inteira. Quando tem 30 anos, vive igual se tivesse 19, né? Não toma jeito. Minha juventude tinha acabado. E a terceira certeza que eu tinha no meu coração é que meu aniversário de 15 anos ia ser sapatinho, berço, fralda. Você ri porque não é com você, né? Você ri da desgraça dos outros, né? Alguma jovem de 14 anos quer estar grávida? Eu também não queria. Mas Deus quis, né, gente? Quando Deus quer, assim. Quando Deus quer, Ele trabalha. E aí, tudo que eu tinha prometido, parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, se o Senhor deixar ela ficar aqui, o que eu tive que fazer? Tive que fazer. Tive que parar com tudo. Quando vinha crise de abstinência, eu tomava acetona no desespero. Gente, doía até os ossos a falta da droga. E minha mãe orando, e o povo orando por mim, e muita gente orando. Até que um dia a minha mãe pediu assim: filha, o não você já tem, a resposta negativa você já tem, que ela vai nascer com problemas. Eu te peço, vai no grupo de oração. Olha, está tendo cerco de Jericó. Aproveita essa graça. Gente, eu usava só 2 tipos de droga, todas e mais algumas. Eu bebia 25 horas por dia, vivia louca. Falava: gente, eu não preciso ir na igreja, eu rezo do meu jeito. Eu rezo do meu jeito, eu não preciso ir na igreja. Do meu jeito até o diabo rezava, né? Do jeito dele e do meu jeito. E aí, querido, de tanto minha mãe falar na minha cabeça, eu juro para você, eu não fui porque eu queria ver Jesus, porque eu queria encontrar com Jesus. Eu fui de tanto minha mãe falar e ela parar de falar, eu queria que ela parasse de falar. Quando eu chego na igreja, minha mãe foi falando de um missionário que está pregando naquele dia. O nome dele é Ironi Spundaro. Não sei se você já ouviu falar do Ironi. E naquela noite ele está pregando esse rapaz. Ele era jovenzinho, devia ter uns 22, 23 anos. E quando eu cheguei naquela igreja, tinha 3.000 pessoas lá dentro. E eu fiquei lá do lado de fora. Nem entrei. De repente aquele jovem começou a pregar e dizia assim: você que está grávida. Eu falei assim: caraca, mano, ele tem visão raio-x. Ele está me vendo aqui. Sabe quando fala e parece que teu rosto vai explodir de vergonha? E ele não ficou quieto não, ele continuou: você que está grávida, tentou abortar essa criança. É um dom do Espírito Santo chamado dom de ciência. Eu pensei: gente, tem câmera aqui, ele está me vendo, ele sabe quem eu sou. Ai meu Deus, que vergonha, amanhã vai estar todo mundo falando de mim. E fui me escondendo debaixo do banco assim. Ele continuou, gente, ele não ficava quieto. Vem cá, querida, você que está grávida e tentou abortar essa criança e usou droga até o 5º mês de gestação, e o seu CPF é 004700
pode ser ela. Queria, sabe, que as pessoas não vissem que era eu. Então eu fui de óculos escuros, igual uma abelha. Oh, toma conta, Jesus. Aí foi o fim, ele falou, agora vamos aplaudir que Jesus vai entrar. Eu falei, não, vamos ficar mais um pouco, né? Que minha mãe falou que esse tal de Jesus que cura. Quero ver quem que é esse tal de Jesus. E fiquei ali, né? Estiquei o barrigão de 8 meses. Fiquei o tal de Jesus, vim. Eu pensava que Jesus vinha dar um passe em mim, sabe? Igual no centro espírita que eu ia. Depois eu descobri que o único passe que Jesus dá é para a vida eterna. É o único passe que Ele dá. Queridos, eu era daquela raça que não basta ouvir a palavra. Você tem que pedir para o outro encostar e dizer, põe a mão em mim. Você era desse jeito. Eu só achava que a minha graça ia acontecer se ele rezasse por mim. De repente entrou Jesus. Vamos aplaudir Jesus, entra Jesus. Desculpa, minha ignorância. Dona Lourdes, né? Lúcia, de novo. Tem uma Lourdes sendo curada aqui, em nome de Jesus. E uma Maria também, que eu já chamei ela de Maria e de Lourdes. Ô, glória. Então parece muito a Dona Maria. Daqui de Ribeirão Preto, da foto de Nossa Senhora de Fátima. Outra hora eu conto isso. Um milagre que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Muito grande, uma bênção. Para encerrar, queridos, que eu já estou encerrando os 40 minutos, você percebeu, né? É o jeito de você ficar mais calmo. Naquele instante que, para mim, era um absurdo Jesus ser um pedaço de pão. Tirei sarro, falei mal, falei, esses católicos são tudo tonto, adoram um pedaço de pão. Você acha que eu vou acreditar, gente, que Jesus é um pedaço de pão? Eu tenho que estar muito chopada para acreditar num negócio desse. E voltei para casa, grávida de 8 meses, era dia 10 de outubro de 1992. E o que eu vou contar para você agora, a igreja me autoriza em contar. Eu estou aqui em nome da igreja. Muito além de qualquer movimento pastoral, são os bispos que me enviam. Hoje sou embaixadora da vida pela causa do aborto no Brasil. Minha casa é santuário da vida. Nós rezamos por muitas mulheres que não podem ficar grávidas. São muitos milagres que nós temos visto. Muitos, muitos, muitos. O meu é muito pequeno diante de tantos que nós vimos. Quando a medicina não pode explicar o que é, se chama o que mesmo? Milagre. Para a medicina, aquela criança ia nascer surda, cega, eu ia morrer, não ia dar certo. Quando eu volto do grupo de oração às 5 horas da manhã, isso eu testemunhei em audiência com o bispo que me envia e pede para que eu conte para você acreditar, para que a terra estremeça no seu coração, para que você alcance a vitória pelas mãos daquele que está vivo. E é em nome dele que eu estou aqui. Em nome desse Jesus, Dom Diógenes de Franca. Foi ele que analisou o nosso caso. Por intercessão de Santa Giana Beretta. Eu contava, Dom Diógenes chorava. Minha filha, ele dizia, isso é um milagre. Isso é um milagre. E aí, meus irmãos, às 5 horas da manhã desse mesmo dia 10 de outubro de 92, me lembro muito bem porque era aniversário da minha irmã. Uma quinta-feira, às 5 horas da manhã, bate na minha porta e uma voz poderosa de um homem fala assim: posso entrar? Você me dá licença? Eu não estava sonhando, nem dormindo, nem drogada, nem alcoolizada. Eu estava acordada quando isso aconteceu. Eu respondi do meu jeitão, eu tinha 14 anos. Respondi: chega aí, mano, é nóis. Entra. Pensando que era meu pai, uma voz de homem forte. A hora que abriu a minha porta do quarto, invadiu uma luz dentro do meu quarto. Uma luz mais poderosa que o sol, mais forte do que qualquer luz que eu possa descrever. Eu nunca vi essa luz. Nunca mais na minha vida pude contemplar uma luz artificial com aquela intensidade. Aquela luz foi se aproximando de mim. Eu confesso que eu senti medo, eu cheguei a pensar, meu avô que veio puxar meu pé. Depois eu descobri que não, que quem vai não volta para contar a história, né? O homem foi feito, a carta aos Hebreus diz, para morrer uma única vez, e logo após vem o juízo final. Sabe por que nós nos perdemos tanto na nossa vida? Porque a gente não conhece a palavra de Deus.
Se a gente conhecesse a palavra de Deus, o mesmo tanto que a gente entra no Facebook, a nossa vida mudava. Quando ele se aproximou de mim, eu vi que não era uma coisa maligna nem má. Me trazia uma sensação de paz, de alegria. Nenhuma droga, relacionamento, bebida, comida tinha me causado tamanha sensação de alegria. Pela segunda vez ele me pediu: você me dá licença? Levantou minha camisola, colocou a mão dele dentro do meu umbigo e tocou a criança que eu estava esperando. Eram 5 horas da manhã, ele ficou dentro do meu quarto até as 10 da manhã, como se fosse um segundo. Porque 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos. E quando a gente está no Kairos, a gente não se preocupa com o tempo, a gente vive o Kairos. Não se preocupa com o Cronos. A gente quer mais e mais e mais de Deus. E eu não queria que ele saísse dali nunca mais. Eu não sabia quem era, mas eu sabia que era muito bom. De repente eu falei assim: me dá a graça de ver quem você é. Quem é? E eu juro, eu prometo que eu vou testemunhar até os últimos dias da minha vida. Porque era uma sensação de bem-estar, queridos, que nenhuma droga tinha me causado, que nem um relacionamento tinha me causado. De repente eu abri os olhos, por questão de milésimos de segundos, essa foi a impressão que eu tive. Repito, não estava sonhando. E eu tive a graça de ver o pulso dele do lado de fora, a mão do lado de dentro. E quando eu vi o pulso do lado de fora, eu vi um grande buraco nessa região do pulso. Eu sabia que naquele momento quem estava dentro do meu quarto era o Filho da Virgem Maria. Uma sensação de alegria no seu coração, sensações no corpo, de arrepios, de calor. Quem está sentindo pode levantar a mão direita. Só quem está sentindo. Quem sente é porque abre o coração. Deus não olha a nossa sujeira, Deus olha a abertura do nosso coração. Um mês depois disso que aconteceu, de presente de 15 anos, eu não ganhei a festa que eu esperava, a viagem para Disney que meus pais tinham comprado. Mas o maior presente que eu ganhei aos meus 15 anos foi a minha filha ter nascido perfeita para a glória de Deus. E hoje a Camila está aqui comigo para testemunhar a graça do milagre. Vem para cá, filha. E você pode aplaudir mais forte. Ai, como é bom, né, gente? Fazia tempo que a gente não chorava. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nessa noite irá curar o teu problema, porque Ele sabe o que você tem passado. Você está me olhando? Tá? Ele sabe. Senhor, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Por essa estrada a gente vem caminhando e a gente vê tantas curas, que eu tenho certeza que o seu problema para Deus não é nada. Amém? E você hoje nessa noite, você será restaurada. Você sairá daqui avivada, porque servimos a um Deus que realiza o impossível. Amém? Ele realiza. Juventude que está aqui, eu vejo jovens. Gente, vamos ser sentinela. Vamos ser sentinela. Porque Deus pede de nós
Receba libertação. Que a partir de hoje, por onde você passe, que você possa ser luz. Que você possa ser luz. Fique em pé agora, fique em pé, igreja. Fique em pé, levante seus braços e comece a falar para Deus. Comece a clamar, igreja. Clame, clame, Senhor. Obrigada, Pai. Senhor, de todo vício, de toda falta de amor, de toda falta de fé, de confiança. Junto com a sua oração, meu irmão e irmã, vamos estender nossas mãos também sobre os pedidos de oração. Vamos pedir toda a cura, toda a libertação, sobre também cada pedido que aqui está. Sim, mãezinha do céu, leva ao seu filho Jesus toda a depressão, toda a tristeza, toda a melancolia, todo espírito de morte, fracasso, todo espírito de suicídio, Senhor, caia por terra. Que saiam daqui nessa noite pessoas curadas, renovadas, restauradas pelo poder da oração. Que as muralhas caiam em nome de Jesus. Todas as muralhas que se levantaram, Senhor, nós clamamos. Já te agradecemos, Senhor. Te bendizemos e declaramos que as muralhas cairão. E as muralhas cairão. E as muralhas cairão. Pois aquele que ora, e Deus alcançou a vitória. Mas as muralhas cairão. E as muralhas cairão. Pois aquele que ora, e Deus alcançou a vitória. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. As muralhas cairão. As muralhas cairão. Pois aquele que ora, em Deus alcançou a vitória. Pode adquirir e levar para sua casa como fonte de evangelização, tá bom? Foi uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelas portas. Obrigada e desculpa. Só fica aqui rapidinho. Vamos estender a mão sobre essa irmã, consagrando a família dela, a viagem de volta para Campinas. Que o Senhor guarde essa viagem, que eles possam voltar na paz e na bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe e te guarde, irmão. Obrigada por estar aqui conosco. Amém. Está assim nos recadinhos. Mãe, venha visitar minha casa, eu e minha família te espera. Daniela. Está aí a Daniela? Mãe